Meus irmãos, confesso que teve duas mensagens que ardeu no meu coração. A primeira foi sobre servo e a segunda foi sobre altar. O Espírito Santo fez com que o altar fosse que eu falasse nesta noite. Êxodo capítulo 20, verso 23, 24. Êxodo capítulo 20, verso 24. Espera os irmãos encontrarem. Que fala, para quem encontrou e quiser acompanhar: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas, e eu fizer celebrar memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aleluia. E também Salmos de número 59, Salmos de número 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu falei, eu quero falar sobre altar nesta noite. Quando a gente pegamos para falar sobre o altar, nós vemos que o altar vai além de uma aglomeração de terra. O altar vai além de um local específico. Quando você pega no Antigo Testamento, todo o contexto, você vê que altar em tudo simbolizava intimidade com Deus, comunhão com Deus. Eu posso voltar lá atrás e ver com Noé e Abraão, altares sendo erguidos com símbolos maior de comunhão com Deus. E quando a gente para ver que esse altar que representa um lugar sagrado de sacrifício, de adoração, tem nos nossos dias atuais, não no sentido literal, mas no sentido metafórico, no nosso interior erguer um altar diário. Nós precisamos ter no nosso altar que simboliza intimidade com Deus de pé. O nosso altar não pode estar em pedaços, não pode estar em ruínas, mas precisa sempre estar de pé. O altar, quando você para e vê, ele tem tanto um sentido coletivo como um sentido singular. Porque você vê, tem o altar de Abraão, que foi um altar que foi erguido para sacrifício, estava só ele, o seu filho, e uma exigência de Deus, como também nós vemos o altar que é erguido em meio ao deserto. Então, se trazermos para o contexto da igreja atual, nós podemos falar que tem um altar que é o nosso altar diário, na nossa casa, na nossa família, como também tem o altar denominado Igreja do Deus Vivo. Só que o que é mais preocupante é que o que reflete no altar, que é a igreja, é o cenário que temos no nosso interior, na nossa casa. O altar que você ergue na sua casa é o reflexo do que você é na igreja. O altar que você faz com que é levantado na tua família é um reflexo das coisas e dos cultos que vivemos. Por isso que agora a moda é culpar o culto de falar que Deus não está falando, de falar que está em silêncio. Mas o altar da sua casa, como está? O teu íntimo com Deus, como está? A sua comunhão com Deus no lugar de sacrifício que você oferece na sua casa, será que o seu sacrifício é tão profano quanto a tua autodeclaração de falar que o culto está frio?
Porque nós chegamos no nosso lar, o sacrifício que entregamos no nosso lar é um sacrifício imperfeito, é um sacrifício que não tem, perante a Deus não tem valor. Deus pega e fala: eu rejeito o teu sacrifício. E quando vem para o altar coletivo, que é a união dos santos, da igreja, o Espírito Santo não desce, não incendeia o altar. Por quê? Porque tem uma barreira no mundo espiritual denominada altar, que está sendo levantado nas nossas casas. O altar que está sendo levantado no nosso dia a dia. Nós podemos clamar para o avivamento vários dias, podemos exigir, podemos fazer o que for, mas se o altar de nossa casa não estiver levantado, não tem como nós receber algo de Deus. Portanto, quando você pega em Atos capítulo 2, você vê que é necessário alguns saírem para a presença descer, porque nem todos estão com lenha suficiente para incendiar o altar. Esta é a nossa verdade hoje. Nós clamamos por algo grandioso, mas a verdade é que nem todos estão prontos para suportar o que Deus tem para fazer. Primeiro precisamos, quando eu pego e olho o altar, primeira coisa que precisamos no altar é a gratidão. Você pega, em tudo eu posso te falar que a primeira coisa que precisamos entender é a gratidão, porque dos ofertas imperfeitas que estão na nossa casa é a oferta da ingratidão, é a oferta da murmuração, igual tinha no povo hebreu. Quando você olha lá Noé, cara, ele pega a sua oferta logo quando ele desce da arca e oferece a Deus. Esta oferta de Noé simboliza uma oferta da gratidão. Se eu trazer para a aplicação pessoal das nossas vidas diárias, nós precisamos aprender a levantar um altar de gratidão, mesmo que o cenário seja que o dilúvio destruiu tudo, mesmo que o cenário seja que tudo ficou para trás, mesmo que o cenário não seja favorável, nós precisamos aprender a exercer uma função de oferecer a Deus um altar perfeito de gratidão. Aleluia. Por isso nós precisamos analisar em nossa vida o que tem impedido de nós construir um altar perante a presença no nosso íntimo, e o que tem impedido de nós trazer lenha da nossa casa para a igreja. Quando eu falo trazer lenha, é trazer uma vida de santificação de nossa casa e chegar na igreja e por intermédio da santificação que vivenciamos, testemunhar o mover vivo do Espírito Santo. Aí você para e vê. Eu posso muitas das vezes querer, mas querer não é poder. Exige o altar erguido. E não só exige o altar erguido, exige também uma oferta perfeita. Quando eu falo oferta perfeita, eu posso olhar no contexto de Levítico e falar para os irmãos que Deus exigiu o melhor. Deus não queria uma coisa que seja pela metade, Deus não queria algo incompleto, Deus quer o melhor. Assim eu posso falar para vocês, o altar da nossa vida, que tem que ser erguido, exige de nós o nosso melhor, e o nosso melhor começa pela gratidão. O segundo altar que precisamos levantar na nossa casa é o altar da adoração. Porque tem muitos que esqueceram do altar da adoração pessoal. E quando eu falo isso, essa mensagem também serve para mim no momento que eu esqueço da importância de estar adorando o Senhor no sentido quando não tem ninguém vendo. Às vezes a maior surpresa para o seu altar não está na igreja. Os maiores frutos, talvez, do avivamento pessoal que Deus tem para você se encontra quando você decide edificar um altar de adoração pessoal a Deus. Podemos pegar lá com Abraão ele pega, Deus fala: Abraão, suba ao Moriá. Abraão sobe ao Moriá, conforme Deus manda. Deus exige de Abraão tudo, que era o seu filho. Só que o interessante é que Deus permite primeiro Abraão erguer o altar para depois prover o cordeiro.
Então nós vemos que esse cenário aqui, o importante nem é tanto o Isaac, mas sim a importância do altar de pé. Para haver provisão na sua vida, para haver uma provisão do avivamento pessoal na sua casa, para haver uma provisão talvez de salvação de almas na igreja, é preciso você erguer o altar. Nem é tanto sobre o sacrifício, mas é sobre ter uma vida com o altar erguido sobre os pés. Precisamos aprender a andar debaixo das sombras do altar. Quando entendemos a importância de erguer o altar, porque nem sempre você vive um milagre se você não tem um altar erguido. Você não vive provisão se você não tem um altar erguido. Você não vive milagre se você não tem um altar erguido. A provisão de Abraão só acontece quando ele entende a importância de erguer o altar da comunhão com Deus. Portanto, quando você vê, quando Abraão vai oferecer o seu filho, aparece um cordeiro, a provisão de Deus. Entenda, quando você pega tudo que você tem e dedica ao altar, o altar provê aquilo que é preciso na sua vida, na sua trajetória, no seu ministério, na sua casa, na tua família. Esse é o mistério de quem tem o altar erguido. É uma vida de constância, provisão divina. E isto não é para quem é profano, isto não é para quem é incrédulo. Tem muitos profanos nos dias atuais que estão com a vida tão vendida para o mundanismo, para as coisas seculares, para as coisas que não agradam a Deus, a perder conversas, a negociar com o mundo. Esquecem o que Paulo falou, que não é para conformar com as coisas do mundo. O altar é tão profano. E quer provisão? Não tem provisão para isso não. Deus não tem provisão para quem vive uma vida conforme aqueles que estão no mundo. O altar não tem provisão para isso, mas quem santifica? Porém, quem entrega tudo? Aleluia. Porém, quem mesmo ao sofrimento entrega tudo? O altar provê. Mas Gabriel, não vejo mudança. Se preocupa não, se a tua vida está no altar, quando o arrebatamento acontecer, você sobe, tudo fica. Aí você não precisa se preocupar mais com as coisas momentâneas. Porque a provisão do altar é o seguinte: se o milagre não acontece de uma forma que você quer, a maior esperança é o arrebatamento da igreja. É essa a esperança que você está batendo. É esse o motivo que nós estamos aqui. É por isso que nós seguimos caminhando, porque sabemos que as provas vão vir, que as dificuldades vão vir, mas quando o nosso altar está erguido, quando tudo está no altar, nós sabemos que a providência do altar, se ela não vem de uma forma, ela vem de outra. É igual Esther falando: se a providência não vem de lado, ela vem do outro, eu só sei que ela vem. Esse é o segredo de quem tem a vida no altar. Erga o teu altar da adoração. Erga o teu altar da adoração. Talvez enquanto você ergue o altar da adoração, você entende o que é estar no Moriá, com Deus exigindo tudo que você tem. Aí acontece o extraordinário: o Senhor proverá. Até hoje aí, o Senhor proverá para quem tem a vida no altar, seja de uma forma ou seja de uma outra. Eu sei que o Senhor proverá. Aí tu vem e fala: mas eu preciso de dinheiro. Meu irmão, quando você chegar no céu, você não vai precisar de dinheiro mais. Então só continue uma constância na vida no altar, porque o altar te surpreende. Quem tem uma vida no altar não se arrepende. É importante nós ficarmos com a nossa vida no altar. Agora o segundo altar, o terceiro altar que eu quero falar é o altar de Elias. Como não lembrar deste altar? Como você passar pelas séries dos vários altares que tem na Bíblia e não olhar para o altar de Elias? Por quê? Porque quando você pega o altar de Elias, é um altar que necessitou ser restaurado. É um altar que necessitou ser pego do zero. Por quê? Porque estava quebrado, porque estava todo esmiuçado. Já tinham colocado coisas no altar que não deveriam. Os profetas de Baal estavam se rasgando sobre o altar. E infelizmente, conforme a nossa vida diária, nós acabamos profanando o altar que temos na nossa vida.
conforme as nossas ações da nossa vida, nós acabamos colocando coisas no altar que não é para ter no altar. Sobre o nosso altar de adoração, nós acabamos corrompendo o altar com as nossas vontades. Nós acabamos corrompendo o nosso altar com os nossos pensamentos quadrados, que são pequenos demais. E às vezes, quando o Espírito Santo chega sobre a nossa vida, a primeira coisa que Ele coloca em nosso coração não é os dons, não é os frutos. A primeira coisa que o Espírito Santo coloca, segundo falou Jesus, é a convicção que o nosso altar está em ruínas e em pedaços e que precisa de restauração. No dia que endurecemos o nosso coração para esta voz do Espírito Santo, é sinal que o nosso altar está tão quebrado que a nossa mente já tomou conta e nós estamos numa natureza tão de Adão que olhamos somente para a nossa vontade e nas nossas vistas conforme enxergamos o mundo. Por isso eu posso falar com você que há uma necessidade de nós pegar o altar todo dia e fazer um autoexame de cima e embaixo para ver como tem sido o nosso altar diário. Às vezes não é necessário nós progredir. A vida no altar não é necessário você ir avante. A vida no altar é necessário você parar, você analisar como está o seu altar, você analisar como está o seu altar da gratidão, você analisar como está o seu altar da adoração, você analisar se o seu altar não está vendido para as coisas deste mundo. Quando eu olho para Paulo ensinando Timóteo e fala: Timóteo, tome cuidado, porque vão vir muitos que vão querer ouvir só vãs filosofias, na qual os ouvidos lhe agradam. Eles estão com comichões no seu ouvido, na qual não deixam eles escutar. Mas porém tu, Timóteo, permaneça no que foi te ensinado. E isso é maravilhoso, porque isso é um cenário de como necessitamos analisar o nosso altar, de como estamos analisando e como temos oferecido sobre o altar, que é coletivo, que é a igreja. Por quê? Porque tem muitas das vezes que nós adentramos para dentro daquela porta e tornamos nós jurados de culto. Nós falamos: hoje o culto estava bom, hoje o culto não está, hoje Deus falou, hoje Deus não falou. Meu irmão, quem é você? Qual o nível que nós estamos para falar que Deus falou e Deus não falou? Qual nível nós estamos para falar que hoje Deus estava presente no culto e hoje Deus não estava? Às vezes, nos mínimos detalhes, Deus se manifestou, mas nós estávamos com o altar tão destruído, necessitados de restauração, que não vimos Deus falar. Você já parou para pensar que talvez o problema não é o culto, mas é o nosso altar que está em ruínas? Você já parou para pensar que talvez, quando você olha para a história e vê aqueles grandes avivamentos, que maravilhosos são os avivamentos, mas quando você olha para a história das pessoas, quando você olha para a história dos avivalistas, o altar estava de pé, o altar de oração estava de pé, o altar de consagração estava de pé, independente do que viesse pela frente, independente do que eles fossem comer, o que eles fossem beber, independente se Deus ia enviar eles para a ilha de canibais, independente do que acontecesse, o altar da convicção que a adoração é em primeiro lugar, o altar da convicção que o Evangelho era poder de Deus, estava de pé. Eu acho maravilhoso quando Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a minha vida. Assim somos nós quando temos um altar levantado. Nós temos uma convicção que o nosso altar está firmado nos pilares do Evangelho, nos rudimentos da fé cristã, na qual nós sabemos que o Evangelho é poder para a nossa vida. E quando caminhamos debaixo da sombra do altar, e quando nós decidimos viver somente para Cristo, nós vivemos uma vida de sobrenatural, e isto não é eu que falo, mas é a própria palavra de Deus. Aí você para e vê Jesus falando: se creres em mim, obras maiores para mim fará, maiores que a mim fará.
Olha que maravilhoso, mas isso só é possível quando temos uma vida no altar levantada. Isso só é possível quando a nossa vida no altar, do nosso secreto, da nossa intimidade, da nossa vida cotidiana, não é corrompida pelas coisas vãs. Isso só é possível, é para os crentes, é para os nossos dias atuais, mas só é possível quando nós decidimos entregar tudo sobre o altar. Só é possível quando nós decidimos pegar e demonstrar que nós ainda estamos firmados na verdade, e não é uma verdade que é relativa, mas é uma verdade que permanece de eternidade em eternidade, e na qual não pode ser mudada, porque é imutável, na qual que é. Deus é santo, e Ele exige santidade, e para vivermos o sobrenatural de Deus, nós não podemos ser maleáveis com a Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela fé. Qual a maneira de transformar esse mundo? A solução para esse mundo? Eles procuram solução para ir para cá, não tem solução nenhuma, porque a única que tem eles rejeitam. O maior dos altares que eu posso falar, que tem toda a palavra, é o altar que foi erguido no Gólgota, que eles rejeitam. É o altar que nos dá uma combustão para prosseguir até hoje. É o altar que comprou eu e você no preço alto. É o altar que foi erguido no Gólgota, o altar de Cristo. É esse o altar que é a base da igreja. E é esse o altar que nós estamos firmados e nos motiva a ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Sabe por quê? Eu vou trazer um motivo para você ter uma vida no altar e uma vida com o altar erguido. Sabe, às vezes você talvez passou por cima ou se esquece com o decorrer dos dias, mas quando você para e vê, o véu separava nós do lugar santo dos santos. Porém, com a morte de Jesus, com o seu sacrifício que foi superior a todos os outros sacrifícios, Ele nos abriu o caminho novamente para ter uma vida no altar. E agora não é só quem está na linhagem de Levi, e agora não é só para quem é sacerdote, mas é para aqueles que reconhecem que Ele nos salvou. Esta promessa é para a igreja. Por isso vale a pena você ficar firme sobre o altar, por isso vale a pena você ter uma vida de comunhão, por isso vale a pena você insistir na tua jornada cristã. O mais maravilhoso é que nós temos promessa como igreja, porque nós estamos edificados sobre Cristo, nós estamos firmes nas promessas dele. Só que nós estamos com o altar tão desconfigurado da realidade, é que acabamos perdendo as essências que eram imperdíveis. E uma das essências é a sensibilidade pela presença de Deus. Às vezes o que mais falta na minha e na sua vida é a sensibilidade pela presença de Deus. Quando temos a sensibilidade pela presença de Deus, nós sabemos que quando estamos andando, Ele está conosco. Quando temos a sensibilidade com a presença de Deus, até nos nossos sonhos nós temos uma revelação diária. Aleluia! Quando temos a sensibilidade com Deus, é nós dando legalidade para que o altar nos direcione, para que a presença do Senhor nos direcione. Por isso temos nós hoje uma necessidade de voltar a andar debaixo das sombras de uma vida no altar. Por isso temos em nós hoje uma necessidade de andar sobre o direcionamento do Senhor Jesus. Por isso eu posso falar que temos a necessidade hoje de olhar para Mateus 16 e entender que nós estamos seguindo os passos de Cristo, porque Ele vai na frente e nós vai atrás. É Ele que edificou o altar da nossa salvação, e agora nós seguimos os passos dele, e os passos deles é mais maravilhoso do que os nossos, porque quando pegamos em Isaías, ele fala para nós que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, que os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso. Mas isso é possível para quem tem uma vida edificada no altar de Cristo.
Eu não sei você, mas se você tem vivido a vida no altar, se prepare para vivenciar providências do altar. E quando eu falo providências do altar, eu estou falando dos dons do Espírito Santo. Se você tem uma vida edificada no altar, você entendeu o que é buscar com zelos os dons do Espírito Santo. Enquanto você caminha, enquanto você ora, para quem tem enfermo, não é você que cura, mas é a sua intimidade e vida no altar que gera frutos. Mas quando você é usado como voz profética, não é você que profere palavras, que prevê o futuro, mas é a tua vida no altar que te mostra a tua fidelidade de Deus com quem está com a vida consagrada no altar. É de suma importância nós rasgarmos do nosso contexto uma coisa que impede-nos de viver uma vida inconstante no altar. É necessário nós rasgarmos primeiro os nossos pensamentos. É necessário nós quebrarmos o nosso altar, que é o nosso eu, e edificar um altar somente a Cristo. Um altar que não é aprisionado numa liturgia, um altar que não é aprisionado numa doutrina, mas é um altar que é direcionado pelo Espírito Santo. E quando é direcionado pelo Espírito Santo, nós entendemos uma coisa. O que entendemos, Gabriel? Nós entendemos que o vento do Espírito sopra onde quer, da forma que quer. Então quando ele começa a soprar, é necessário nossa vida estar firmada no altar para vivenciarmos o sobrenatural de Deus sem nos vangloriar. É necessário a vida no altar para quando começarmos a viver os dons espirituais como a realidade contínua na igreja, nós não nos vangloriar, porque sabemos que os dons é para os nossos dias, é para o nosso momento, é para a igreja atual, é para a edificação da igreja, é para a salvação de almas. Esta é a necessidade de uma vida no altar que entende que enquanto o altar está de pé tem provisão, que enquanto o altar está de pé não vai faltar milagres na igreja, porque a igreja não tem que sofrer milagres, mas ela é agente de milagres na terra, que o mundo tem que olhar e ver na igreja uma pessoa guiada por Deus, uma instituição que não está presa, uma instituição que é livre e direcionada pelo Espírito Santo que ainda opera em nossos dias atuais. Que voltemos nós à essência do altar, que voltemos nós para a verdade do altar. Vou falar numa linguagem mais fácil de compreensão de todos, que voltemos nós para a intimidade verdadeira, que voltemos nós para uma amizade verdadeira com o Espírito Santo. Prefira ser chamado de doido do que ser chamado de um crente carnal. Sabe o que eu acho interessante? É que nós crentes era doido, era louco, mas nós era doido que vivenciávamos milagres, e é isso que está faltando, é a humildade, a simplicidade que Deus opera. Nós não precisamos de inovação, nós não precisamos de mensagens complicadas, nós precisamos simplesmente da simplicidade do Evangelho, da palavra que foi nos ensinado, e assim nós seguimos. E essa mensagem é que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo.